uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã, para que a gente possa conversar de um assunto que tem sido pesquisa há 10 anos que eu venho trabalhando com isso. Quando eu comecei a trabalhar com inovação, um dos primeiros pontos que eu trouxe foi como que nós desmistificamos isso. Na ocasião, a Fundação, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, considerava inovação apenas aquilo que gerasse uma patente. Isso para nós era impossível. Uma patente no Brasil leva 10 anos para ser editada, publicada e que a gente venha ter o domínio. Quando se começa a surgir toda a linha das startups, a gente começa a ver que a inovação passa a ser algo que é do nosso dia a dia, do nosso momento, e é o que a gente vai conversar hoje aqui. Ter um papo bastante informal para mostrar que sim, está no nosso alcance criar uma cultura voltada para a inovação. Então a gente começa aqui, deixo aqui os meus contatos, para quem quiser me seguir e acompanhar o trabalho que eu publico. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento e o meu site é o principal ponto, mas também estou nas redes sociais sempre como Maria Augusta no Filho. Então quem quiser me acompanhar, é sempre bom, sempre estou à disposição para trocar ideia, conversar e, enfim, um bate-papo. Hoje, com toda essa facilidade de streamings, a gente marca um papo aí pelo Zoom, pelo Teams. Eu estou sempre à disposição para que a gente possa simplificar esse processo e trazer isso para o nosso dia a dia. Então, não basta mudar práticas, tecnologias e serviços se as pessoas não forem ajudadas a mudar o seu modo de pensar. Então, o primeiro ponto, quando a gente começa a trabalhar com uma cultura organizacional, nós precisamos sair de uma visão de comando e controle, onde tudo era determinado pelo top-down dentro da organização, e passamos a criar uma autonomia para que as pessoas possam criar, para que as pessoas possam se manifestar naquilo que precisa ser dito, naquela possibilidade de trazer um trabalho de cocriação e, principalmente, mostrar um ambiente que favoreça o surgimento de novas ideias. Então, esse é o primeiro grande exercício da qual nós precisamos entender que está ao nosso alcance trabalhar esse processo. E a gente vai trazer isso aqui, como que alguns benefícios dessa cultura organizacional para a inovação pode promover outros ambientes dentro da nossa empresa e, com isso, trazer possibilidade de crescimento. Eu sempre comento que a inovação é a possibilidade de um dinheiro novo. Então, como que hoje eu posso atingir um novo mercado, algo da qual eu não faço ideia, ele vem pela inovação. Outro aspecto que eu vou comentar muito aqui também é que Schumpeter já falava em 1932 que tudo que a gente faz será copiado. Ele falava da destruição criativa. O que significa isso? Que nós estamos constantemente fazendo novo, inovando, porque alguém vai nos copiar. Então essa é a necessidade de trazer esse ambiente colaborativo para que a gente possa sair de um ambiente de competição. Então é incrível. Mas não se fala mais hoje de vantagem competitiva. Nós falamos hoje de ambientes colaborativos que promovem e trazem essa visão dessa inovação que nós queremos ampliar e trazer. Então, alguns aspectos, o que a gente traz hoje é colaboradores muito mais motivados. Nós damos espaço para as pessoas poderem falar em ambiente de confiança e de segurança. Quando eu trago a competição, eu gero medo. Quando eu trago a colaboração, eu gero confiança. Então, cada vez mais, a gente tem estimulado isso dentro das nossas organizações. Tecnologia de apoio. Então, nós não podemos hoje mais imaginar que não temos processos inovadores das quais a gente possa ter tecnologia nos apoiando e, principalmente, esse aumento de produtividade que é resultado. Quando eu tenho pessoas satisfeitas, fazendo aquilo que querem, a gente tem um ambiente de muito mais produtividade. Isso já está mais do que comprovado. O Klaus Schwab, presidente do Fórum Econômico Mundial, ele coloca que nós estamos diante de um fato, de uma revolução tecnológica, dessa mudança da nossa forma de pensar, mudando a forma como a gente trabalha,
sem precedente no nosso tempo. Nós estamos vivendo um antagonismo muito grande quando a gente começa a falar de metaverso, uma mudança de uma tecnologia, mas não estamos preparando as pessoas para essa inovação. Então, quando a gente fala muito, a inovação depende de tecnologia, eu comento, a inovação depende de gente. Somos nós que fazemos todas as máquinas se movimentarem. Por muito tempo eu tenho visto muita gente falando da inovação, somente focando na tecnologia. A tecnologia vai mudar daqui a 2 anos. Mas se eu não preparar o meu time para pensar diferente, ele não estará preparado daqui a 2 anos. Então hoje nós temos uma quantidade imensa de pessoas que estão desempregadas porque não têm o preparo necessário. O Brasil hoje precisa de 500 mil programadores. O Brasil precisa de 500 mil programadores. Então, se eu quiser ter tecnologia de ponta na minha fábrica, eu preciso readequar pessoas dentro do meu quadro. Então, isso vem passando por transformações que precisamos sim saber programar inteligência artificial. Precisamos sim aprender a trabalhar no metaverso. Mas eu preciso preparar as pessoas para isso. Senão não terei quem faça programação. Simples assim. Hoje é o profissional que mais vale no mercado. Já existem grupos, consórcios de empresa criando universidades internas, recrutando pessoas que tenham já um nível superior para fazer um trabalho de adequação a esse novo conteúdo que nós não temos pessoas para fazer. Então isso passa muito por essa mudança. Quando eu tinha uma era industrial, escala, eficiência e ambiente altamente estável, nós temos hoje um ambiente da qual passa pela eficiência, quanto mais eu consigo produzir, sistemas flexíveis e ambientes complexos. O que significa essa complexidade? Nós precisamos entender novas narrativas. Passamos por e aí está num recrudescimento, não sabemos onde é que vai dar, mas o que foi a pandemia, uma situação extremamente complexa, da qual nunca tínhamos vivido e que tínhamos que experimentar novas formas de fazer. Isso é típico da inovação. Isso é perfeito. Eu preciso viver a nova situação para que depois, como em retrospectiva, eu consiga entender. São essas as situações de ambientes complexos. Não é linear o processo. Nunca foi. A gente achava que era. Nunca foi. A gente sempre foi por tentativa e erro, mas insistia num planejamento de 5 anos, achando que aquilo ali seria imutável. Nunca foi. Agora é que a gente começa a observar e dizer, eu preciso ter flexibilização e fazer mudanças estratégicas, pelo menos a cada 3 meses eu tenho que fazer revisão do meu plano. O que vai dar? Mais do que um planejamento estratégico rígido, como que eu trabalho com cenários prospectivos? Nós estamos aí à frente de uma mudança da liderança do país. Como que eu vou fazer um planejamento para 2023 fechado, lacrado? Eu tenho que fazer cenário. Cenário A, cenário B, cenário C, se for esse, se for aquele, se for o outro. E assim eu vou trabalhando com possibilidades para poder entender esse ambiente que a gente vem vivendo. Então, nesse momento atual, nós precisamos de agilidade, e a agilidade não é fazer mais rápido. Quando a gente fala de metodologias ágeis, nós estamos falando que elementos eu posso tirar desse meu dia a dia. O que é desperdício? Níveis de decisão, níveis de autorização, quantos estágios passam o processo dentro da minha empresa que eu posso tornar mais ágil, para no nosso alcance fazer, novamente, instituir ganhando força. Então, nesse ambiente organizacional ágil que a gente vem trazendo, precisamos uma visão clara de liderança e propósito, né? Quando a gente está sabendo qual é o nosso propósito, fica mais fácil executar aquilo que a gente precisa. Ele é centrado no cliente. Não é que o cliente sempre tem razão. Eu trago esse cliente para dentro de casa hoje e vou conversar com ele o que ele precisa, quais são as dores que ele tem, quais são as necessidades, e já começa a trabalhar soluções com ele. Isso é fazer um sistema ágil. Novos papéis, né? Então passamos a trabalhar com outras ferramentas como o Scrum,
como objetivos e resultados chaves, como a gente já traz o design thinking também para dentro desse processo, que são novas técnicas que têm hoje reduzido algumas etapas, principalmente na elaboração de novos produtos e serviços. Trago alinhamento e autonomia, nem sempre isso é muito bem ouvido dentro das empresas. Como que vou dar autonomia? Não posso dar autonomia, vou sair do meu controle. Sim, se você quiser pessoas criativas e inovadoras, tem que dar autonomia, mantendo toda a política da empresa, mas sim, eu tenho que estimular isso daí. E decisões baseadas em dados. Quanto que nós somos data-driven? Quanto que eu estou trazendo hoje informações para sair do eu acho, para trazer informações baseadas em dados? Nós não temos uma cultura para dados, porque não tínhamos tecnologia 10 anos atrás que nos permitia isso, mas hoje é possível sim eu estabelecer dashboards, sair das planilhas do Excel e criar sistemas que recebam as informações em tempo real e que a gente possa se basear a partir desses dados. Então essa cultura para dados é algo extremamente novo e muito atual e pode ser um grande princípio de inovação dentro da sua empresa. O quanto eu estou ainda fazendo planilha em papel, ou quanto que eu já trago hoje leitores sensíveis a buscar as informações das quais você possa estar de férias em Paris, acompanhando a sua produção. Isso é dados. Né? Aquilo que o Spotify faz conosco. Chega no final do ano agora, ele já manda um relatório dizendo quais foram as músicas ou os podcasts mais acessados, sem você pedir. Ele já está trazendo isso. É o que o Google faz quando você deixa para acompanhar o seu site, quantas pessoas entraram, quantas viram, quanto permanência na página e tudo mais. Hoje está tudo em dados. Eu consigo ver isso. Então, são esses dados que a gente traz. Para isso, a gente tem que desenvolver algumas habilidades. Isso nós não estamos preparados, nós não fomos educados para isso e está tudo bem. É por isso que a gente faz encontros como esse, que é uma forma da gente se atualizar e buscar informações que possam complementar essas nossas habilidades, trazendo, primeiro, fomentar esse pensamento criativo que gera oportunidades. Como que eu trabalho isso dentro da organização, o quanto eu estimulo ou quanto eu vou dizer, para com essa bobagem que isso aqui não vai resolver. Quanto que eu tenho hoje um espaço que possa promover trocas de ideias sem julgamento. Não é porque, bobagem, isso aqui a gente já testou e não funcionou. Não estimula um pensamento criativo dessa maneira. Deixa aí, vamos deixar dormente por um tempo, vamos ver o que é que resulta, vamos fazer um teste, vamos fazer uma prototipagem, vamos trazer em menor escala para ver como que a gente aplica isso e assim a gente vai avaliando. Segundo ponto, confiar em novas ideias, arrisque-se. De que maneira, eu já vou trazer para vocês aqui uma forma de ver inovação, mas em quantos aspectos a gente pode trazer inovação? Arrisque-se. Claro que esse risco é calculado, eu não vou comprometer a minha produção, mas de alguma maneira eu tenho novos mercados, novas áreas, novos serviços com os quais eu posso trabalhar. Terceiro ponto, desenvolver empatia pelo cliente final. Ele traz informação, ele tem esses dados, é ele que sabe aquilo que precisa no formato que ele quer. Então dizer, o cliente não está sabendo o que ele quer, não. Traga ele para dentro de casa, põe ele numa sala de prototipagem, vamos fazer testes, vamos avaliar para poder ver como é que isso funciona. Então isso tem trazido muito resultado. Pensar proativamente, sempre à frente da curva, o que é que o mercado vem fazendo hoje, o que é que o mercado não está fazendo. O que ainda não foi possível pensar, então trazer à frente no limite do desconhecido ainda. Nossa, mas isso é muito difícil. São exercícios que a gente começa a fazer, mas é factível e vai nos trazer possibilidades de criar, inclusive, novas aplicações de produto. Quando a gente vê o que é o vidro na nossa vida, eu fico impressionada. Quantas outras possibilidades nós temos que ainda não foi aplicada? Então, quantas outras situações? Quando a gente vê que a Kodak surge dentro da Kodak a máquina digital e o presidente comenta, os nossos clientes não querem fotos fixadas. Não considera aquela inovação, era uma máquina que pesava 7 quilos e que tinha uma fita cassete ao lado. Não considera isso
e entra o processo dos smartphones com as câmeras fotográficas e quebram a Kodak. Quebra a Kodak. Vocês já imaginaram que é uma estrutura que existia, todos nós aqui lembramos de um filme de 12, 24, 36 poses, né? Mas não era só o filme, era a capinha de plástico que estava enrolado no filme, era a película do filme, era a caixinha de papel, eram as quantidades infinitas pelo mundo de lojinhas de revelação. Lojinhas de revelação de filme, a química, o papel. Imagina, essa indústria foi destruída, porque estava na minha frente e eu não considerei o inusitado, não fui à frente da curva. Fujifilmes considera a possibilidade, traz a tecnologia digital para as suas câmeras, entra numa categoria diferente dos smartphones e está aí hoje como a fabricante das maiores máquinas de fotografia digital, né? Então a gente traz isso, e a Kodak, depois de muito tempo, começa a se reposicionar como fabricante de lentes. Vidro, né? Vidro. Como é que eu estou em outras categorias hoje pelo vidro? Como que eu trago isso? Como pensar à frente da curva com essa aplicação desse material fantástico? Fantástico, que está presente na nossa vida desde que a gente nasce, porque já está ali protegendo a sala do parto. Então já está ali, a gente já nasce dentro do vidro, já está na proteção, né? Então é isso que a gente, como que eu vou pensar? Não sei, tem que fazer aí alguns workshops. E por fim, pratique a criatividade, encorajando as pessoas no seu entorno, né? Estimule novas aplicabilidades. Não menospreze quando alguém chegar com uma câmera fotográfica pesando 7 quilos e dizendo que aquilo ali é o futuro. E eu sempre comento, né? Porque o presidente tem essa frase: nossos clientes não querem fotos pixadas. Eu disse: não, presidente, o nosso cliente vai querer bater fotos infinitas e nunca saber o que vai fazer depois com essas fotos. Eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu fui a Foz do Iguaçu, eu fiquei tão impactada com aquelas cataratas, e eu tinha um filme de 12 poses, gente. Eu tinha um filmezinho de 12 poses. Eu já cheguei na metade sofrendo, porque eu já não estava retirando nada daquilo ali. Quando eu cheguei numa casinha lá embaixo, perto daquela água que cai, o preço era um absurdo, compramos 36. Essa experiência eu nunca vou esquecer. Hoje já cai direto na nuvem, a gente gasta, deleta, e ainda ele vai nos lembrando um ano que você teve lá, né? Então, como é que é isso com a gente? Como é que é isso na nossa vida? Novos problemas exigem novas soluções. A forma como nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para frente. Isso é fato. Não vai trazer isso. Para isso eu trago aqui uma visão. Quando eu comecei a trabalhar em inovação, eu disse: a minha cabeça precisa de frameworks, precisa trazer algumas organizações. E essa classificação dos horizontes da inovação foi criada por 3 consultores da McKinsey, aonde ele coloca, eu acho isso super legal. Primeiro, ele mostra a possibilidade do gerenciamento dos nossos processos horizonte 1, nosso dia a dia, aquilo que está no nosso alcance fazer. Não é nada absurdo, é como que eu trago a digitalização dos meus processos, como que eu crio dashboards, como que eu implanto dados dentro da minha empresa, como que eu trabalho com tecnologias ágeis. Então, o nosso feijão com arroz muito melhorado. Está no nosso alcance, não preciso de orçamento, não preciso nem de decisão de diretoria. A equipe técnica é capaz de fazer. O Horizonte 2 já é algo que traz uma média de 5 anos. Como eu posso criar um novo modelo de negócio a partir do que nós temos hoje? Quais são fontes alternativas de receita que eu posso trazer ao meu negócio? Por exemplo, Magazine Luiza tinha loja física. Ela começa a fazer uma alteração no Horizonte 1, quando ela já traz pontos de atendimento ao cliente que não tinha impressora em casa e computador. Ela só tinha uma loja, uma única porta,
onde tinha um computador disponibilizado para poder gerar um boleto e a pessoa comprar e receber em casa. Comprava já pelo e-commerce. Foi a semente do Magalu. Isso vai para a internet, ela cria um modelo de negócio diferenciado, da qual não é só o seu produto que está à venda, mas ela cria uma grande plataforma, onde hoje a maior preocupação do Magalu não é quantos que compram, mas é quantos que vendem dentro da sua plataforma. Essa é a grande sacada. O modelo Horizonte 2. Eu tenho a estrutura, o CNPJ, é tudo mesmo, mas eu tenho uma nova fonte de receita. Então, depois veio o grande modelo, eles se inspiraram muito no modelo do Alibaba da China, o AliExpress. Depois nessa esteira veio Americanas e tantas outras estão seguindo esse padrão. Horizonte 3 traga uma mudança disruptiva no mercado, normalmente 10 anos. Embraer fazendo drones que possam levar pessoas e que hoje a IVE vale mais do que a própria Embraer. Ainda não tem nada disponibilizado, requer novas mudanças no mercado, geralmente novas legislações, mas que já está sendo feito. Então esse é o meu Horizonte 3. Que tecnologia vai quebrar o vidro? É isso que eu tenho que pensar. Eu tenho que ter um grupo permanente pensando quando é que o vidro vai deixar de ser esse vidro que a gente usa. Não sei o que pode acontecer, né? Então, nesse contexto, Horizonte 1 é uma inovação incremental. O que a gente fala do incremental? Traz incrementos. Eu não menosprezo o que já foi feito, mas eu trago complementariedade acima dele, naquilo que nós já temos. Horizonte 2. Novos produtos ou serviços ligados ao core principal, mas trazendo um novo modelo de negócio. E o Horizonte 3, quando a gente traz a possibilidade de criação de novos produtos genuínos. Então, quando eu trago aqui, tem um videozinho que não vai passar, mas tudo bem. A Starships, ela criou um sistema de carro autodirigido que entra com drones, com robôs para fazer entregas em locais de segurança sem precisar de motorista. Eu estava aqui esperando para começar o trabalho e já estava vendo um carro que existe, que não tem uma van, que não tem motor, todos que entram são passageiros. Não tem, é totalmente autônomo na sua direção. Um Horizonte 3 requer novas leis de trânsito, nova visão de seguro do carro, nova visão para um acidente quando acontece, quem é a responsabilidade e tudo mais. Por isso é um Horizonte 3. Então vejam, é uma possibilidade de a gente poder trazer equação e adaptabilidade naquilo que eu posso colocar. Eu já tenho pelo menos um foco no que é o meu Horizonte 1, eu posso mudar, está no meu dia a dia fazer, eu já tenho abertura para isso. Então esse é o primeiro grande convite que a gente deixa. Nesse contexto, eu gosto muito desse gráfico também, porque mostra a necessidade de nós estarmos sempre trabalhando nos 3 horizontes, como se fosse uma curva normal, né, da ciclo de vida das empresas. A inovação também é isso. Um Horizonte 1, ele como é processo, ele é altamente copiável, né? Então ele também fica obsoleto muito rápido. Então vocês veem que a curva cai rapidamente. Um Horizonte 2, ele é permeável por um tempo um pouco maior, e o Horizonte 1 é que me dá mais separação para o futuro, né? Então ele é maior, mais complexo, mas também me mantém mais no topo da curva. Então por isso que a gente sempre está trabalhando com os 3. Como é que vamos fazer, né? Tem área de inovação dentro da empresa, vou criar um segmento. Pelo menos é interessante hoje a gente trabalhar com comitês representativos de todas as áreas, onde se comece a conversar, pelo menos. Eu não posso deixar uma surpresa, posso levar susto, né? Então isso é uma possibilidade que a gente traz para vocês verem. Bom, só a mulher da classificação. Isso é um outro que vou trazer. Eu trouxe horizontes. Vou trazer agora verticais. O que significam essas verticais? Eu lembro que ele tem um livro chamado Os 10 Tipos de Inovação, que ele pesquisou 2.000 empresas e identificou
que se pelo menos 3 ou 4 desses quadrantes acontecerem, você é inovador. Então, vou trazer para vocês o que ele fala. Primeiro, na configuração do nosso negócio, aquilo que é a nossa estrutura de empresa, modelo de negócio, rede, processos e estrutura. O do meio, que é o nosso sistema de produto. Então, o desempenho do meu produto e o que eu agrego a ele. E o outro é a minha experiência com o meu cliente. Então, como que hoje eu trazer experiências marcantes com os meus clientes podem trazer serviços, canal, a própria marca e o envolvimento do cliente no processo. Então, vou trazer aqui alguns exemplos para a gente ilustrar. Primeiro, com o modelo de negócio, como que você faz um novo dinheiro. Todo mundo tem o caso aí do Netflix, hoje tem um monte de streaming que a gente poderia citar, mas quando eu saio do aluguel de fita e coloco o vídeo para poder escolher. Então, hoje ele já manda: ah, Maria Augusta, eu acho que você vai gostar dessa série. E me deixa lá viciada naquele processo de acompanhar, e a gente paga uma assinatura. Aí eu vou fazer o YouTube, eu pago a assinatura do YouTube porque eu quero ver um vídeo e não quero ver propaganda no meio. Modelo de negócio. Eu quero escutar música, vou lá e pago o Spotify porque eu não quero propaganda no meio. Então, nós estamos hoje cercados de novos modelos de negócio, mas não nos damos conta. Isso realmente é uma grande possibilidade de inovação. Que outro ponto no seu negócio, o que sobra, o que tem, que você poderia prestar, que daria para fazer um novo negócio, inclusive com dados. A Comel, que é uma grande produtora de cobre no Chile, aquelas minas que ficaram os 33 mineiros presos. Depois daquele processo dos mineiros que ficaram ali retidos, que virou filme e tudo mais, eles começaram a trabalhar com robôs na captura do cobre. Hoje eles têm um novo modelo de negócio, que é vender dados a partir da extração do cobre. Não é o cobre em si que eles vendem a informação. Então, o que é que nós temos dentro de casa que eu posso gerar um outro negócio? Segundo pilar, rede. Natura, Boticário, tem hoje uma série de exemplos que fazem conexões para poder criar valor. Como é que é o meu sistema hoje de representante? Eles criaram no próprio site da empresa um canal para cada representante, que no caso eles chamam de consultoras. Como que eu faço isso? Onde é que eles se conectam? De que maneira que eu trago isso? Como que eu posso oferecer esse serviço? Isso é rede. Está no alcance da gente poder ampliar o nosso negócio hoje e dar essa possibilidade a toda a nossa equipe de vendedores. Terceiro aspecto, como que eu trago estrutura? Como é que é hoje o meu processo? Eu compro uma cápsula da Nespresso em São Paulo, me chega em 24 horas na minha casa. Eu compro um livro da Amazon, chega em 24 horas. Qual é a estrutura que eu trabalho hoje para poder manter essa minha rede ativada e poder oferecer serviços além do óbvio, além do prazo, além do tempo? Mas como que eu trago esse cliente para poder mostrar o que ele quer? Então, está no nosso alcance poder inovar nesse aspecto também. Então, é aquilo que a gente fala da nossa estrutura. E o quarto ponto dentro da configuração é o nosso processo. Então, vem toda aí a linha, grande exemplo que eu trago aqui é a Toyota, da qual eu, que trabalho muito com inovação, me valho muito dos exemplos da Toyota, trazendo esse processo. Então, como que eu vou mudar, ter novos métodos para melhorar o nosso processo de fabricação? Como que a gente trabalha isso? A Toyota quebra a indústria automobilística nos Estados Unidos, 1940, trazendo essa condição. Como que a gente está fazendo ainda? Repito processos de 20 anos atrás, trago alguma nova forma de pensar, estou junto com a academia para poder pensar em inovação aberta. Quem é a universidade que está perto de vocês? Como que eu trago essa universidade para pensar em soluções? Gente, a maior parceria que a gente pode criar é com a universidade que está próxima a você. Eles precisam de o que a gente chama de inovação aberta. Geralmente não se paga nada, inclusive.
porque a universidade precisa de áreas de aplicação e vocês precisam de novas ideias. Então, como que estão os nossos processos? Com quem eu converso? Eu sei quais são as startups da minha região. Nós fizemos um trabalho grande para uma empresa de petróleo e gás na região de Santos, e aí fomos trabalhando em inovação aberta. Estava cheio de startup querendo entrar nessa empresa para que pudesse apenas assinar o nome como parceiro, trabalhando na troca da experiência do caso real. Então, como que eu me abro hoje para uma inovação aberta? Vou buscar essa turma que está estudando e que precisa de aplicação. Então, é uma grande possibilidade para processo. No desempenho do produto, eu trago aqui um exemplo da Intuit. A Intuit é o primeiro sistema americano de controle financeiro. Ela cresceu tanto que hoje o imposto de renda dos Estados Unidos, que é bem diferente do nosso, considera os dados da Intuit como ponto para entrada dentro direto do sistema deles. Então, eles trazem características, funcionalidades, resolvendo aquilo que a gente quer. E aí tem muito a ver com vocês. Qual é o desempenho do produto que nós temos hoje? Como que ele agrega valor? Por que o seu e não do concorrente? Então, isso são pontos que a gente pode trazer. O ponto seguinte é como que eu trago adequação junto sistemas adicionais ao meu produto. É quando eu compro o carro, já vem com seguro, já vem com manutenção, já vem com reposição, eu já posso fazer um aluguel de um carro adicional. Então, é aquilo que eu agrego junto ao meu trabalho. Faço manutenção, faço instalação, o que eu estou trazendo junto quando eu coloco o meu produto. E por fim, então, a gente vai trazer como que eu me relaciono com esse cliente. Né? Então, quanto que eu agrego de serviço hoje? O professor Vargas, da Universidade do Havaí, fala lógica do serviço dominante, tudo é serviço. Que serviços eu agrego ao meu produto? Como que eu trago canais? Né? O grande exemplo que eu trago aqui é Havaianas. Havaianas criou loja própria, trazendo esse conceito. Eu sou de uma região de praia, sou de Florianópolis, e lá, para mim, criança, sandália havaiana, nem saía da casa de praia. Era coisa de praia. Quando, de repente, a Havaianas cria um novo conceito, é o mesmo estampa, é a mesma sandália, eu começo a ver gente em avião, sandália de dedo, vou dizer para vocês que eu estranhei. Nossa, coisa que saiu da praia, né, aquela sandália azul e branca, que era normalmente calçado de pescador, vai para dentro dos grandes shoppings, dos aviões e tudo mais, né, trazendo um novo conceito. Como que eu trabalho em loja conceito? Como que eu posso estar na rua hoje vendendo meu produto a partir de um showroom? Nós vimos essa semana em São Paulo a Shine, que é um grande centro de loja feminina de roupa, traz uma loja por 5 dias na região dos Jardins de São Paulo. Deu até briga com tanta fila que deu. 5 dias só. Ela traz uma loja física que é eminentemente digital. Isso é trazer um novo canal. Como que eu experimento um novo canal? Como que eu me abro para a internet? Como que eu crio um bom e-commerce? Como que eu crio uma plataforma de serviços? Como que eu agrego profissionais ao nosso site? Possibilidades de inovação, totalmente ao nosso alcance. Finalizando essa parte, a marca, né, a Intel é um trabalho que eu também acho fantástico, é muito de vocês. A Intel fez um grande trabalho, porque todos os computadores tinham Intel Inside. Ela não se posicionava com o seu processador dentro de todos os nossos computadores. E ela criou uma campanha Intel Inside. Então, todo mundo sabe hoje o que é Intel, e ela se posicionou como uma marca. E o trabalho de vocês em muito também fica perdido na colocação. Eu posso fazer toda uma área, envidraçar toda uma loja e ninguém sabe quem foi que colocou. Como que eu apresento a minha marca não? Como que eu agrego valor porque é a marca de vocês? Marca tal está. Então isso é um posicionamento que mesmo dentro de um computador eu consegui trazer. Então isso é um processo bem... Quem passou por um processo assim também foi a Dudalina, com camisa. A Dudalina era a maior fabricante de camisa do Brasil e não aparecia a marca Dudalina. E aí também fez um trabalho que eles começaram a colocar o selo Dudalina interno até que ela passou a ser a marca própria. E aí assumiu, depois foi vendida e tudo mais.
mas começou por isso. E por fim, então, meu envolvimento com o cliente. Como que eu trago esse envolvimento com o cliente, como que eu sei o que ele gosta, de que maneira que ele gosta, como que ele vê esse processo, como que ele chega a essa questão para poder trazer essa possibilidade. Então, aí nós temos o exemplo da Apple, que tem filas gigantes a cada reposicionamento de um produto, vão ficando para poder ver porque querem dizer. Quem é Apple gosta de falar, gosta de se mostrar e dizer que tem. Como que eles conseguiram isso? Qual é o nosso envolvimento hoje com o nosso cliente? De que maneira que ele chega? O quanto que eu escuto? O quanto que eu vejo? O quanto que ele faz parte do nosso processo da produção dos nossos produtos? Como que ele chega para opinar? Como que eu escuto isso daí? É só para poder fazer a venda ou eu já tenho hoje sistemas que trazem ele para dentro da fábrica, onde a gente já cria espaços para inovação, onde ele possa opinar? Então, trazer isso é uma grande transformação, da qual a gente passa a ter, inclusive, receber esses insights para poder crescer ou não. Então, são alguns aspectos que a gente traz, de como que a gente vai mudar esse foco, trazer essa nova perspectiva, olhar para todo o entorno e considerar, não só isso que nós temos fora, mas também dentro de casa. Quanto que a gente traz hoje possibilidades de conversa, de entender que são essas pessoas que vão fazer a grande transformação e que nós precisamos trazer esse grande contexto para o nosso ambiente, trazendo esse ambiente de confiança, de trocas de experiências, de possibilidades para que a gente possa crescer e possa ampliar. Então esse é o grande questionamento que a gente traz. Vou pegar um gole d'água aqui. Quanto que nós vemos a nossa possibilidade de escutar quem tem para nos oferecer. Trazemos isso hoje ou a gente ainda está muito restrito, achando que sempre foi feito assim, não está no meu alcance poder mudar. Trazendo sempre essa possibilidade dessa grande conversa, dessa grande troca. Então, organizações inovadoras, o que é que elas vêm estimulando? Por que nós falamos que são inovadoras? Porque em que aspecto, não só naquilo que a gente traz das verticais, mas também dos horizontes, o que elas têm estimulado no nosso dia a dia? Como que elas pensam nisso? Primeiro, a promoção de uma cultura organizacional que coloca as pessoas no centro, envolvendo e criando valor. Tecnologia é importante, tecnologia muda. Nós estamos aí diante de grande transformação aí pelo metaverso, não sabemos ainda como isso vai acontecer, mas esquecemos que a inovação é feita de gente. Então eu preciso sim criar uma cultura de confiança, trazendo essas pessoas e dando possibilidade para que elas possam opinar, para que eu crie ambientes de confiança onde essas sugestões possam surgir e que eu não tenha medo, que eu não tenha receio, porque ninguém vai tirar o teu lugar. Então isso é um aspecto, como que eu vou criar essa academia interna da inovação? Como que eu posso trazer esse propósito para o nosso dia a dia? Segundo aspecto que ela traz, propósito e visão. Não é como que nós fazemos, mas por que nós fazemos. Então como que eu trago esse porquê nós existimos? Como que eu vou compartilhar e apoiar as pessoas a estarem emocionalmente envolvidas, trazendo esse grande contexto? Como é que é o meu entorno? Nós vamos ter aqui depois ESG, na sequência, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Como que é o S de vocês? Como que é esse social? Eu trago essa visão acompanhando o meu entorno. Eu sei quem são as comunidades do meu entorno, eu sei as dificuldades das escolas no meu entorno, eu sei quais são as necessidades que passam. Isso é trazer propósito para aquilo que a gente faz, além simplesmente de uma entrega. Então eu trago algo além daquilo que está na nossa incumbência de executar e de poder fazer. Depois, decisões e ciclos de aprendizagens ágeis para administrar essas incertezas nesses ambientes complexos. Como nós estamos vivendo situações das quais não existem precedentes, principalmente pela mudança de tecnologia, pela união desses mercados, pela
possibilidade de vir questões de outros países com muito mais facilidade, com abertura de mercado, eu preciso entender que nós estamos em constante evolução e que nós precisamos de decisões mais rápidas, nesse sentido. Procrastinar não vai nos levar a nada. Então, como que eu trago essa visão para poder implantar e trazer isso para dentro da nossa casa, para dentro desse nosso ambiente? Um modelo de gestão de pessoas dinâmico o suficiente que promove engajamento. Então, como que eu trago hoje esse ambiente de coragem e de confiança para que tenha engajamento? Nós estamos passando por situações bastante interessantes, uma questão de etarismo dentro das empresas, trazendo aí um jovem de 18 anos, até pessoas com 60 a mais, todo mundo trabalhando junto. Como que eu trago o engajamento dessas pessoas hoje, que são extremamente vulneráveis a querer mudar de lugar? Eu sempre comento, se nós não fizermos mudanças, daqui a 5 anos, esse jovem que tem 12 anos hoje, ele não vai querer trabalhar em ambiente fabril como nós temos. Então, essa nossa grande mudança é para que a gente possa entender essa geração que hoje está com 10, 12 anos e que é 5 anos só, gente. É muito rápido. É muito rápido que nós precisamos trazer. Como que eu engajo essa galera nova? O que é que eles gostam? Como é que eles querem trabalhar? Que mudanças nós temos que fazer na nossa estrutura para ter esse pessoal engajado? É um grande problema que nós temos passado hoje. Como que nós vamos inovar o nosso processo de gestão de pessoas para que nos tornemos atrativos o suficiente e eles queiram trabalhar conosco? Como que eu trago a tecnologia? Como que eu vejo isso? E além do que, um mercado altamente competitivo, né? Às vezes eu vejo mãe reclamando que o filho está brincando com videogame, e eu digo assim, mãe, salário inicial para testar joguinho, 12 mil. 12 mil. E ele fica no quarto escuro, naquela cadeira confortável, tu acha que ele vai querer sair? Como que nós vamos ter pessoas conosco daqui a 5 anos? Se nós não mudarmos a nossa forma de pensar e trazermos a inovação para que essa galera aí animada, feliz, contribuindo, com espaços de fala, né, com questões. Eu não sei de vocês, mas eu escuto muito da minha filha, mãe, isso não pode falar mais. Mãe, desse jeito não se fala mais. Beleza? Quanto que a gente traz mentorias reversas, eu tenho visto nas empresas, a turma nova ensinando a turma mais antiga, colocando todo mundo na mesma página. Né? Então, são essas coisas que nós temos que inovar, pessoal. Se eu quiser ter engajamento, eu tenho que mudar a forma de pensar. Porque senão nós não vamos ter pessoas querendo entrar no nosso negócio. Simples assim. E aí, continuando, equipes capacitadas multifuncionais, trazendo a diversidade. A inovação depende de diversidade, não é cota não, viu, pessoal? Trazer diversidade são olhares diferentes, pensamentos diferentes, trazendo opiniões diferentes, dá oportunidade de ser autogerenciáveis, dá autonomia para que elas possam trabalhar, trazendo soluções excepcionais. Criem espaços, evidentemente, que são controlados, porque já não vai deixar solto o processo, mas das quais essas pessoas tenham pelo menos 1, 2 horas a cada mês, onde elas possam pensar o que quiserem e trazer para vocês como possibilidade. Mas não é só caixinha de sugestões, é dar espaço para elas testarem essas ideias a nível de prototipagem, fazerem testes, ver se funciona. Funcionou numa escala menor, que não envolve risco, traga aqui qual foi a solução. Então isso traz um engajamento que vocês não têm noção do quanto que é grande. Como que as pessoas ficam, a gente tem feito programas de agentes de inovação, passando essas tecnologias para as equipes poderem tocar. Porque a gente não dá, a gente tem cuidado estratégico, enquanto dono do negócio. Né? Como é que eu vou trabalhar nisso daí? Então são possibilidades que a gente traz para mudar essa nossa forma de gestão de pessoas, né? Trazendo esse outro ponto. O uso de tecnologia de ponta, evidentemente, né? Não tem como a gente fazer todo esse processo sem ter uma tecnologia. Provavelmente vocês têm o Teams instalado dentro da empresa, né? Porque ele vai em tudo que é lugar. Como que eu uso o Planner? Como que eu sei os aplicativos que já vêm junto? A maioria nem sabe o que tem ali dentro. O que é que nós temos instalado hoje que eu posso usar? Qual é a tecnologia que eu tenho para a gestão da minha produção?
Como que eu estou extraindo dados disso daí, né? Trazendo esse contexto para poder se basear. Então, trago essa possibilidade para que a gente possa entender e poder modificar. Novamente, então, Schumpeter, né, a previsibilidade dos fatos, porque os sistemas de negócio são projetados para eficiência, novas ideias têm de ser incrementais, previsíveis e factíveis de cópia pela concorrência. Então, tudo que nós criarmos, um novo modelo de gestão de pessoas, que nós vamos mudar a nossa forma de atuar no mercado, que vamos criar um novo posicionamento de marca, vamos criar uma loja conceito para conhecer nosso produto na ponta, vamos abrir uma loja aqui na região dos Jardins em São Paulo, para que saiba o que é, de novo a nossa marca aparecendo, vai ser copiado. Tudo será copiado. Essa é a necessidade da inovação. Porque tudo aquilo que a gente faz em todas as instâncias dentro da organização será copiado. E aí qual é o diferencial que eu vou dar? Preço? Não se vende mais por preço. Qual é o valor que você entrega ao seu cliente? Qual é o diferencial que você traz para esse seu cliente que ele vai dizer, não, tem outra até que entrega, mas eu já estou tão acostumado, gosto tanto do serviço que eles oferecem, que eu vou ficar com esse daqui. Então é isso daí. Como que eu vejo essa questão? Como que eu trago esse ponto para poder imaginar e trazer uma nova possibilidade? Então são aspectos que a gente começa a pensar e começa a ver para poder trazer isso daí. Então, para a gente poder concluir, abrir aqui para algumas perguntas, eu trago essa frase que inovar é ter a ousadia e a competência para transformar tudo que a gente fez até então em obsoleto e ultrapassado. É se autodestruir para poder criar alguma coisa nova. Como que a gente se observa, como que nós nos vemos nesse processo e poder falar, isso nos trouxe até aqui, mas não nos levará para os próximos 10 anos. Onde é que está a mudança? De que maneira nós conseguimos ver e de que maneira nós conseguimos nos auto-hackear para que não seja surpreendido por esse mercado e que a gente não venha levar um susto nesse processo para poder trazer. Então esse é o grande convite que eu trago a vocês num segmento que é fundamental, que está no nosso dia a dia. É impossível não vermos, né? Às vezes tem que ter uma faixinha para a gente não estar com a cabeça no vidro, mas é impossível não sentir a necessidade premente desse produto no nosso dia a dia. É impossível não considerá-lo. Mas como que a gente pode trazer mudanças radicais nesse processo para que a gente não seja surpreendido e, mais do que isso, possamos ser referência mundial? Em que aspecto nós podemos inovar a tal ponto que sejamos referência? Eu acho que já temos condições e competências suficientes para criar novas vertentes e novas abordagens, mostrando que sim, podemos trazer daqui algo novo, diferente e revolucionário. Então esse é o grande convite que eu trago a vocês. Não importa qual a classificação, não importa como vocês veem essa cultura organizacional para a inovação, mas um aspecto é super importante: abra um espaço para que isso aconteça. Abra a sua mente e o seu coração na forma de como a gente lida com as pessoas, na forma como eu me abro para novas questões e como eu trago isso para o nosso debate do dia a dia. Nós não podemos mais deixar um único departamento de pesquisa e de desenvolvimento que tem a função básica de só trabalhar produto, porque nós temos hoje muitas outras vertentes que nós podemos estar criando e que não dependem de alta tecnologia, mas depende da pessoa querer. Quando eu falo da marca, quando eu falo envolvimento com o cliente, quando eu trago a vertente de um posicionamento de processo, quando eu trago toda a visão da minha estrutura, eu não preciso de tecnologia. Eu preciso de pessoas engajadas, motivadas, querendo fazer a diferença. Então esse é o grande convite que eu trago para vocês. Inovação não é complicado. Inovação não é impossível. Mudar a cultura organizacional é um exercício maravilhoso que vai trazer autonomia para as nossas pessoas e com isso nos traz engajamento, pessoas apaixonadas por aquilo que fazem. Né? Como que eu vou trazer essa visão cada vez mais ampliada dessa humanidade, trazendo um novo olhar para as pessoas? Então esse é
o grande convite. Eu vou abrir aqui para a gente poder fazer algumas perguntas. Minha gratidão por essa oportunidade, a Zoom Brasil que me achou, a Abra Vidro que considerou eu estar aqui. Sempre é uma alegria muito grande compartilhar esse conhecimento. Eu fico super à disposição, dizendo, pessoal, é fácil fazer, é possível e está no nosso alcance. Então, a todos vocês, meu Deus, eu nunca fui tão bem recebida como eu estou sendo aqui hoje. Todo esse carinho que a gente passa, minha gratidão a todos vocês, e deixo aqui aberto para quem quiser fazer alguma pergunta e a gente vai conversar um pouquinho mais. Obrigada. Senhora Maria, parabéns pela palestra, foi muito boa. Eu sou o Carlos do Glass Control. Na verdade, não é uma pergunta, é um pouco de desabafo. Há muito tempo, a gente vem passando bastante perrengues no mercado, no Brasil, onde você não encontra mão de obra. E só que cada um fala no seu métier, por exemplo, a gente tem sistemas, então está faltando gente de sistema. No vida a gente vive também a mesma coisa, você não acha ninguém para trabalhar. A nossa história toda, a gente iniciou formando a equipe dentro de casa e foi fazendo mix. Aí você contrata mão de obra formada e os dois você tem um problema. Você contrata um que não sabe nada, fica lá 6 meses, 1 ano, 2, melhorou um pouquinho, deu um pouquinho já olha para trás e vai embora. Recentemente a gente desenvolveu uma aplicação muito boa, você falou agora há pouco, que é um BI, o dashboard, e a gente resolveu abrir a mente um pouco. Vamos contratar gente de fora, você não está vendo a pessoa recém-formada, com 14 meses, levou quase 140 mil o custo dele, deu 70% do projeto, tchau. Resultado, que deve fazer dentro de casa. Então, assim, é decepcionante. Por mais que a gente tente, nossa, não está fácil. E aí? É isso. Eu me solidarizo ao teu problema. A gente tem visto isso e nós temos aqui uma grande associação. Então, o mercado é quase que um só, sai da minha área, vai para o outro. Como que nós nos unimos para formar esses profissionais e criamos uma academia? E mais do que isso, os grandes bancos brasileiros estão fazendo isso. Bradesco, Itaú, Nubank se uniram para formar esses profissionais, regulando também o mercado de salário. Porque se eu estou praticando mesmo, não tem por que ele sair da minha área. Então, o que tem que ser feito é uma união grande entre vocês, trazer essa junção de que juntos somos mais fortes, e se ele sair da minha água, ele vai cair no aquário do outro a mesma comida. Sabe, gente? Então, é um processo de que a concorrência não é mais entre nós aqui, mas é pela própria formação. Eu comecei a nossa fala dizendo que a maior carência do Brasil hoje não é tecnologia, são pessoas. O problema hoje é de pessoas. E nós temos que furar a bolha. Nós temos que nos auto-hackear. Isso é mudar a nossa forma de pensar. Eu preciso hoje estar em sintonia com todos vocês aqui, trazendo quem é o profissional que tem. Nós vamos criar uma cooperativa para poder formar esse profissional e ter uma regulação, vamos dizer assim, dessas ofertas de trabalho. Porque aí ele não tem para onde ir, porque está tudo igual. Gente, é aqui nós vamos ter que fazer. Nós vamos furar a bolha. Quando eu falo que o processo é de colaboração e não é mais competição, é isso que eu comento. Sabe, é mais ou menos o que o mercado publicitário conseguiu há quase 20 anos atrás. Eles se conversavam entre eles. E aí não tinha para eu sair daqui, porque eu ia para o outro, era a mesma coisa, era o mesmo salário. Então isso é um aspecto. Se todos nós criarmos uma grande cooperativa de formação desses profissionais e trazermos um salário equânime para todos eles, eu não tenho por que sair daqui empresa. Se eu trago engajamento, se eu trago possibilidade de participação, se eu crio autonomia para que eles possam crescer. É mudança, gente. Eu estou falando para vocês, não é tecnologia. Hoje o nosso grande gap é pessoas capacitadas. Então, me solidarizo aí contigo, é um grande problema nacional. Internacional, eu diria, porque com essa possibilidade de trabalhar remoto, eu tinha um amigo que perdeu uma funcionária que ia trabalhar na Holanda. Aí, um dia ele estava
está no supermercado e encontra com a menina. Ele não ia trabalhar na Holanda? Eu estou trabalhando na Holanda. Só que eu trabalho de casa. Mas por que ele saísse lá da minha empresa? Não, porque ali eu ganhava 12 mil, lá eu estou ganhando 12 mil dólares. Trabalhando de casa, morando numa praia em Floripa. Esse é o mercado que está aí, principalmente para desenvolvedor. Ele hoje senta na cadeira e fica trabalhando de casa. Mas como que nós vamos mudar o conceito de atratividade e de condições desse pessoal estar? Esse é o nosso grande desafio, pessoal. Não é tecnologia. Tecnologia, eu vou em qualquer lugar e compro. Pessoas eu tenho que formar. E se eu formo muito bem e o concorrente não está fazendo, ele vai lá e rápido. E por isso a gente tem que estar todo mundo junto. E isso é uma grande mudança de paradigma. Eu vou me unir ao meu concorrente para formar pessoal? Vai. Porque nós temos que... Somos baixos concomitantes, pessoal. O nível do mais baixo vai ser o nível de todo o grupo. Então é melhor todo mundo crescer junto que a gente eleva esse nível. E isso é uma grande mudança para as nossas organizações. Deixo aí o desafio para vocês. Temos aí 2 minutinhos, mais algum desabafo e vai embora. Eu acho que isso aí é um desafio para a vida, ou seja, de todos engajados, mas é para a vida, porque é uma organização inovadora, como organização de classe. Tá? Então eu só estou falando isso, eu não sou da Bravitro, mas eu apoio e eu sei como é que é. Desafio, pessoal. Eu também acho que isso é um grande trabalho para o Bravitro. Seria um trabalho nacional de relevância que, pelo menos, eu sei que vai dar muita assessoria de imprensa e muita mídia. Porque é diferente, isso é inovador. Isso é inovação. Isso é inovação nos nossos processos e está ao nosso alcance de fazer. Então é isso, pessoal. Termino aqui agradecendo mais uma vez. Eu deixo essa pulguinha atrás da orelha, sabendo que sim, é factível, é possível e tem muitas possibilidades para a gente inovar. Não é só o nosso produto, mas principalmente os nossos processos e as nossas pessoas. Então, minha gratidão a todos. Eu desejo um excelente encontro aí até o final do dia e que vocês possam aproveitar bastante essa grande oportunidade que a Bravitro nos oferece. Um grande abraço.